Olá! Nessa videoaula, vamos trabalhar com a segunda competência avaliada no Enem: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Compreender a proposta de redação com a aplicação das várias áreas do conhecimento significa que você deve respeitar o gênero textual, no caso do Enem, o dissertativo argumentativo, e utilizar estratégias argumentativas para embasar sua opinião. Um texto dissertativo argumentativo é um texto opinativo que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. A opinião do autor é fundamentada com explicações e argumentos, tendo como objetivo formar a opinião do leitor e tentar convencê-lo de que a ideia defendida é correta. É dessa mistura que vem a identidade desse gênero. Ele é argumentativo, pois defende uma tese, e é dissertativo, porque é necessário o uso de uma série de explicações que a justifiquem. Em última análise, o objetivo ao produzir esse tipo de texto é convencer o leitor, por meio de provas, do seu ponto de vista. O texto dissertativo argumentativo é composto por 3 partes essenciais. A primeira é a introdução, que é composta pela contextualização, os problemas relacionados ao tema e a tese do autor. A contextualização pode ser histórica, onde se apresenta fatos históricos. Ela também pode ser de atualidades, onde se usa informações da atualidades, e também ela pode ser de definição, onde são apresentadas definições como as do dicionário. A tese é a ideia que o autor pretende defender no texto. Ela deve estar relacionada ao tema da proposta e ser apoiada por argumentos ao longo da redação. Normalmente, a introdução ocupa o primeiro parágrafo do texto. A segunda parte é a chamada desenvolvimento. É aqui que você fará a discussão do tema, a defesa da tese por meio da argumentação. Normalmente, é composta por 2 ou 3 parágrafos, e em cada parágrafo devem ser abordados um argumento diferente. Você deve deixar os argumentos bem delimitados e evitar desvios. Os parágrafos devem conter a apresentação do argumento que será discutido, devem apresentar as causas, origens ou motivos e as consequências. Um bom exercício é ver se você respondeu às seguintes perguntas: por que tal situação ocorre? Como ela ocorre? Quando e onde ela ocorre? Mais aspectos sobre o desenvolvimento serão discutidos quando formos tratar sobre a competência 3. A última parte é a conclusão. Ela é elaborada a partir da retomada do tema, apresentação da proposta de intervenção e da reafirmação da tese. Discutiremos mais sobre a proposta de intervenção quando formos conversar sobre a competência 5. Um outro ponto avaliado nesta competência é a adequação temática. Ela é um dos principais problemas identificados nas redações. Muitos candidatos acabam por tangenciar ou fugir totalmente do tema. Podemos considerar como tangenciamento do tema uma abordagem parcial, realizada somente nos limites do assunto mais amplo a que o tema está vinculado, deixando em segundo plano a discussão em torno do eixo temático. Vejamos um exemplo. No Enem de 2014, cujo tema foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil, configurou-se como tangenciamento do tema abordagens como trabalho infantil no campo da publicidade, erotização da infância no campo da publicidade e a influência da publicidade na sociedade. As redações nas quais nem o tema nem o assunto mais amplo relacionado ao tema forem desenvolvidos são enquadradas no caso de fuga ao tema. No Enem de 2014, foi dada como fuga ao tema redações que trataram, por exemplo, exclusivamente do consumismo, da publicidade ou da liberdade de expressão. É importante lembrar que, apesar do Enem aceitar que o tema seja discutido apenas na conclusão, você só obterá a pontuação máxima
se discorrer o tema sem rodeios desde a introdução. Vamos conversar um pouco sobre as estratégias argumentativas. Elas são os recursos utilizados para o desenvolvimento dos argumentos, de modo a convencer o leitor. Você poderá utilizar desde exemplos, dados estatísticos, pesquisas, a construções como alusões históricas e comparação entre fatos, situações, épocas ou lugares. Você não deve inventar dados, por isso é importante estar em dia com os conhecimentos da atualidade. Ler e assistir reportagens, por exemplo, é um ótimo exercício. Alguns canais do YouTube também apresentam excelente conteúdo, mas sempre verifique a procedência dos dados. Disponibilizamos algumas sugestões de vídeos no nosso canal que irão te auxiliar. Outro ponto importante a ser observado é que você deve evitar o uso de clichês, senso comum, chavões ou frases prontas. O uso dessas verdades universais levam à construção de um texto vazio e demonstram uma certa falta de habilidade em formular seu próprio argumento. Você deve ser capaz de apresentar um ponto de vista original no seu texto. O clichê pode se manifestar por meio de frases prontas, como fechar com chave de ouro, voltar à estaca zero. Também podemos considerar os ditados populares. O clichê também pode se manifestar por meio de expressões com ideias recorrentes, como a população precisa ser conscientizada, a natureza deve ser preservada, e etc. E por último, o senso comum, que são aquelas ideias prontas transmitidas como verdades incontestáveis. Os estereótipos, por exemplo. Todos os políticos são corruptos. Deve-se ficar atento, pois o senso comum pode levar à reprodução de preconceitos. Bom, pessoal, na aula de hoje aprendemos um pouco mais sobre a competência 2. Não perca tempo e coloque seus conhecimentos em prática. Acesse a nossa plataforma e envie o seu texto. Até a próxima!